Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre até quando vamos sofrer injustiças. Antes de começar, queridos irmãos, eu vou pedir que vocês deixem o like aí, que vocês curtam, deixem o like curtindo o vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam os vídeos. Quem quiser deixar algum comentário nos comentários, agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, eu vou estar lendo e respondendo, tá? É opcional. E que vocês se inscrevam no canal de Deus, que é este canal, tá bom? Que eu sou apenas administrador, tá certo? Vamos fazer uma oração para começar? Querido Deus amado, que mais uma vez o Senhor inspire seu mensageiro, e aqui falando, que o Espírito Santo me tome, que todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo do Senhor. Que eu seja apenas usado como um método de levar a mensagem, Senhor, como instrumento, Pai. Que as pessoas que estão me ouvindo e eu também sejamos iluminadas para que nós possamos aprender essa mensagem. Então, todos juntos, pois estamos todos juntos no mesmo barco, Pai. Que os três maiores professores do mundo já que nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico. Amém. Queridos irmãos, é interessante a gente falar até quando nós vamos sofrer injustiças, né? Porque a gente vê, né, muita injustiça acontecendo com a gente, com outras pessoas, né? Muitas vezes a gente ser acusado por coisas que a gente não fez, não é? E, e sofrer certas coisas, né? A pessoa ficar magoada com a gente por uma coisa que a gente não fez. Como também é comum, né? Acontecer por aí também, a gente vê injustiças por aí, como pessoas que praticam mal, ricas, né, como muitos artistas aí que não servem o Senhor, e outras pessoas que servem o Senhor, pobres na miséria. Então a gente fala, até quando, né? Muita gente pode falar. E não é o errado perguntar isso para Deus, até quando, né? Jó, ele passou por injustiças ali, né? Ele não merecia sofrer o que ele sofreu. Muito pelo contrário, né? Ele era um homem fiel a Deus. Mas aquilo foi uma provação, né? Satanás disse que ele só servia ao Senhor porque ele tinha tudo, porque ele não sofria nada. Então Deus permitiu que Satanás fizesse sofrer ao extremo. Só não podia matá-lo, para ver se ele continuava fiel a Deus. E ele continuou fiel a Deus. Mesmo aquele sofrimento, né? Jó disse que ele poderia até morrer. Deus poderia até matá-lo. Mas ele ia morrer fiel no que ele acreditava, né? Então, muitas vezes parece que é injusto, né? Que nem, por exemplo, o povo de Israel que saiu do Egito, né? E aí quando chegar no Mar Vermelho, eles são encurralados, os egípcios indo atrás deles, querendo acabar com eles lá, ou levá-los de volta para o Egito. Aquilo parecia injusto. Muitos falaram para Moisés, Moisés, por que nos tirou de lá para virar cadáveres aqui? Por que fez isso, Moisés? Nós te avisamos. Porque muitos eram descrentes em Deus, não tinham fé. E Moisés disse, fiquem calmos. Esses egípcios que vocês estão vendo agora, jamais retornarão a vê-los, né? E aconteceu o que a gente sabe, que o Mar Vermelho se abriu, o povo de Israel passou, e os egípcios foram atrás, e aí quando passou o último israelita, Moisés estendeu a mão lá, e Deus fechou o mar, né? E aí os egípcios morreram afogados, e eles nunca mais viram aqueles egípcios. Em Apocalipse, queridos irmãos, 6:10 diz, até quando, ó soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue do nosso sangue dos que habitam sobre a terra, né? Então, será que Deus não ouve isso? Ele não vê isso passando? Vê. Só que ele precisa saber quem realmente é fiel a ele, quem realmente é honesto, sincero, né?
Então ele testa essas pessoas, porque só vai realmente lá para a vida eterna, só vai realmente para lá as pessoas que realmente foram sinceras na sua fé, assim como era Jó. Ninguém que se diz fiel a Deus, mas rejeita ele, né, vai entrar lá. A pessoa pensa que vai conseguir enganar a Deus e entrar na vida eterna, não vai. Como eu sempre falo, você pode enganar a mim, pode se enganar, pode enganar as pessoas à sua volta, mas a Deus ninguém engana. Absolutamente ninguém. Então, queridos irmãos, nós temos que entender que Deus está avaliando minuto a minuto. Lembre-se que nós temos um anjo acusador que está do nosso lado. Nós temos o anjo da guarda e o anjo acusador. Esse anjo da guarda ele vai nos proteger. E o anjo acusador ele está marcando tudo que nós estamos fazendo, tudo que está acontecendo. E na hora do nosso juízo ele vai nos acusar. Ele é o, podemos chamar também do anjo, né, promotor, né? Que é, para quem não sabe, o promotor é aquele advogado que acusa. Você vê que o julgamento, ele tem lá pelo menos 3 advogados no julgamento, né? Tem o advogado promotor, tem o advogado que é o juiz, que também é um advogado, e tem o advogado de defesa, né? Então o promotor ele vai acusar, ele vai tentar de tudo fazer a pessoa ser condenada. Enquanto o advogado de defesa faz de tudo para defender. E o juiz está ali somente para organizar e também fazer algumas perguntas, né? Mas quem julga realmente não é o juiz. Quem julga são o júri, né? É escolhido um júri, pessoas normais, que não tem, que não são pessoas que são formadas em direito, não. São pessoas como eu, como vocês, que simplesmente são convocados a estar no júri, né? Mas são pessoas que são justas, de confiança ali, pessoas que, que eles sabem que vai dar um julgamento justo ali, né? Que eles vão votar de acordo com o que eles acreditam realmente, que eles não vão beneficiar ninguém, né? Então, é assim, né, querido? Então nós temos 3 juízes ali, e o nosso julgamento não vai ser diferente. Nós vamos ter lá o juiz, que vai ser o próprio Deus. Nós teremos o promotor, que será esse anjo que está nos acompanhando. E nós vamos ter o juiz, vamos ter o advogado de defesa, nosso advogado, que é Jesus, né? Então, o anjo vai acusar, falar, ele fez isso, aquilo, aquilo outro. Aí Jesus vai falar, mas nele eu vi arrependimento, meu pai. Ele vai falar para o pai, nele eu vi arrependimento. Nele eu vi que ele mudou, que ele se converteu em um momento. E que ele se arrependeu de todos os erros que ele cometeu na vida. Que ele passou a viver uma vida normal, que no seu último suspiro de vida, ele pediu perdão por todos os erros, sinceramente no arrependimento. Né? Mais uma vez. Então ele merece a vida eterna. Então, vai estar ali a defesa e o resto. Então, Deus sabe tudo que nós estamos fazendo. Então não adianta a gente querer enganá-lo. Ele vê, lembre-se que ele vê tudo, ele ouve tudo, ele sabe tudo. Então nós não vamos enganá-lo. Então você pode enganar as pessoas, que nem a pessoa que finge, vai na igreja e se esconde, né? A pessoa é homossexual, a igreja não permite a homossexualidade, e a pessoa vive na homossexualidade escondidamente e acha que está fazendo certo, só que não está, porque Deus está vendo o que a pessoa está fazendo, né? Ele pode estar enganando a igreja, escondendo as pessoas, mas não de Deus. E você não tem que servir a igreja nenhuma, você tem que servir a Deus. Então, o mais importante não é você fazer escondido da igreja, é você não fazer. É você respeitar a vontade do Senhor. E é isso que ele está vendo. Então, não adianta você ir numa igreja e achar que é suficiente para agradar a Deus. Não é. Ninguém vai ser salvo indo para igreja nenhuma. Quando a pessoa fala para você, essa é a igreja de Deus, né? Não tem outra, outra igreja do mundo, você fala, não, isso não é verdade. Né? Porque não existe igreja de Deus. Qualquer igreja pode salvar qualquer pessoa. Você achar que a sua igreja é do mundo e as outras não, e as igrejas de Deus e as outras são do mundo, me desculpa. Você está tendo um comportamento que não é de Deus. Porque Jesus não rejeitou ninguém que foi até ele. Jesus
nunca disse, nunca apontou para falar que as igrejas, que cristãos são uma igreja certa, né? Ele nunca apontou para isso. Mesmo ele começando um movimento novo, ele nunca apontou que só aquele movimento novo queria ser salvo. Pelo contrário, ele abriu as portas para todo mundo e ele não rejeitou a ninguém. E ele sempre pregou e chamou as pessoas para as Escrituras Sagradas, para os ensinamentos de Deus, para as coisas corretas a serem feitas, ao praticar o bem, a misericórdia, a humildade, a simplicidade, o perdão, né? Ele chamou e também para entender que Deus perdoaria aqueles que fizeram mal, que precisavam se arrepender, ao arrependimento, ao perdão. É isso que Jesus chamou. Ele nunca chamou ninguém e falou, vamos, estou começando o movimento, o cristianismo, agora é o cristianismo, saiam do judaísmo, saiam tudo, vem todo mundo para cá, porque só quem for cristão vai se salvar. Jesus nunca falou isso. Né? Somente o cristianismo é a única que é verdadeiro, o resto é do mundo. Jesus nunca falou isso. Entendeu? Ele respeitou a fé de todo mundo. A única coisa que ele exigia exigido para que a pessoa chegue à salvação é que a pessoa tenha fé nele. É a única coisa que ele exigia, que acreditasse nele como Filho de Deus, como Salvador, acreditasse em Deus, que somente quem acreditasse nele como Salvador, aceitasse o seu sacrifício ali na cruz, poderia entender esse sacrifício e aceitasse, poderia ser salvo. Ah, eu entendo, eu aceito o sacrifício dele. Muito bem. Mas você está aceitando na boca, você não está aceitando na prática. E como é que eu pratico? Eu demonstro na prática ali que eu aceitei. Quando eu pratico bem, quando eu mudo a minha maneira de agir, quando eu olho para o próximo com amor, quando eu olho para o próximo com tristeza, quando eu vejo ele fazer uma injustiça com alguém. Captaram? Então é aí que eu vejo que eu realmente estou servindo o Senhor. Não é igreja nenhuma vai salvar você. Nenhuma. Não existe a igreja de Deus, essa igreja do demônio, a igreja do mundo, não existe. O que existe é uma igreja espiritual. O que existe é uma mensagem, é um evangelho, é uma escritura bíblica, um manual bíblico, que é as escrituras sagradas, esse manual de vida. Existe ali umas orientações do que nós devemos fazer para alcançar a vida eterna. É isso que existe. Né? O que vai levar a gente à vida eterna é estudar e seguir as orientações que a Bíblia está nos dando. Somente isso. Não interessa a igreja que eu frequente. Ah, eu posso seguir para a vida eterna sem ir para a igreja nenhuma? Eu posso sim, posso. Eu não preciso ir para a igreja. Se eu não acho que as igrejas estão pregando certo, não gostei de nenhuma, eu posso ir por mim mesmo ir num rio, por exemplo, e conversar com Deus e falar que eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que agora sou um servo do Senhor. E eu mergulho ali e me batizo, eu mesmo. E depois eu simplesmente mudo meu temperamento e a partir daquele momento eu pratico bem as pessoas, tento as pessoas para Deus, prego, faço as coisas. Eu estou ali. Eu não estou frequentando igreja nenhuma. E eu estou no Senhor e poderia estar na vida eterna. Sim, também. Deus falou que é errado esse tipo de batismo? Não, não é errado, gente. Não é errado. Se ele é feito com honestidade, com realmente sinceridade, Deus vai ver que você está sendo sincero. Eu, por exemplo, eu me batizei no chuveiro da minha casa. Eu me batizei ali, eu falei, eu me entrego ao Senhor. E eu me batizei no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu me batizei. Depois eu fui na igreja, simplesmente lá me batizei na igreja adventista como símbolo. Simplesmente para que eu pertencesse àquele movimento e também para que eu pudesse estar amparado pelos meus direitos na guarda do sábado e tudo mais. Entendeu? E ali eu possuo como eu falo, uma relação com pessoas que têm pensamentos, pelo menos, bem próximos dos meus. Não posso dizer que iguais, mas pelo menos bem próximos dos meus. Né? Então eu posso conviver com pessoas que eu vejo que estão tentando alcançar o Senhor. Entendeu? Então por isso é a importância de você ter um grupo religioso para você frequentar. Mas não adianta eu ter um grupo religioso para frequentar com pessoas que são diferentes de mim, que não pensam igual a mim. Entendeu? Eu tenho que entender que eu tenho que estar ali com pessoas que realmente querem a palavra de Deus. Realmente e vão me ajudar. Por quê? Porque eu não vou andar sozinho. Eu vou cair. Eu vou precisar de ajuda. E quando eu precisar, Deus vai me amparar. Essas pessoas vão me amparar. Né? Eu vejo, por exemplo, um exemplo da minha tia lá em Minas.
ela precisou várias e várias vezes de amparo, de ajuda, né, dos irmãos da igreja, e todas as vezes eles foram lá ajudá-la. Agora, nessa última vez, eles não puderam ajudá-la, por quê? Porque ela precisava de algo que eles não podiam ajudar, porque ela precisava de alguém com ela lá o tempo, praticamente o tempo todo, porque ela caiu e teve uma pequena fratura de fêmur, e ela não podia mais ficar sozinha, entendeu? Ela tem 93 anos, então ela precisava de alguém, só que as pessoas trabalhavam. Então uma coisa é a pessoa ir lá, fazer uma limpeza, fazer uma comida. Agora outra coisa é a pessoa precisar de alguém lá o tempo inteiro, podendo fazer limpeza, comida, dar banho, às vezes até passar a noite. Então isso não tem como, as pessoas trabalham, têm a vida delas para viver, tem família para... Não, as mulheres, as que não trabalham, têm família que elas precisam ali organizar, cuidar da família, tem que fazer a comida, tem que arrumar a casa, tem as coisas, e há outros que trabalham, que também não pode, homens também que ajudam em casa, não pode, então fica complicado. Mas o que eles puderam fazer por ela, eles sempre fizeram, acompanharam, foram esses irmãos da igreja dela que socorreram ela quando ela caiu. Se não fosse eles, talvez ela tivesse morrido lá no chão. Pegou uma pneumonia no chão, porque ela não podia levantar. E ficaram lá até sucumbir no chão, porque ela ia fazer o que se ela não podia mais levantar do chão? Né? Ela não conseguia nem se mexer. Né? Tá certo, queridos irmãos? Então nós precisamos servir o Senhor e entender que nós precisamos de pessoas à nossa volta. Então nada melhor do que a gente se cercar de pessoas que também estão tentando servir o Senhor parecido com a gente, pelo menos. Né? E é o que eu sinto. Eu sinto ali na igreja a qual eu frequento pessoas que têm um pensamento bem próximo do meu. Claro que nós temos divergências como qualquer outro lugar. Mas entendo aquelas pessoas que a gente percebe que não estão tão corretas assim no caminho na igreja. Né? Que se dizem até pessoas da igreja, que são batizadas na igreja, inclusive, mas que não servem o caminho da igreja, 100% dos ensinamentos da Bíblia. Mas faz parte. Agora, eu sirvo ali eu posso guardar meu sábado. Se eu for trabalhar numa escola de novo, quando começar a trabalhar, eu vou levar um papel da igreja dizendo que eu não trabalho aos sábados. Agora, se eu não tiver o respaldo da igreja, eu não consigo exercer o meu direito de guardar o sábado, não trabalhar no sábado. Captaram? Eu preciso exercer esse direito. E essa igreja me dá esse respaldo. Então eu sigo aqui, mas não que essa igreja é a única que vai salvar pessoas, que essa igreja é certa, que essa igreja é a de Deus, que o resto do mundo. De jeito nenhum, queridos irmãos. Não existe igreja certa. Existe você tomar atitude e servir sinceramente ao Senhor. Né? E a gente entende, queridos irmãos, que a injustiça ela vai continuar acontecendo. Mas a injustiça muitas vezes é para provar a sua fé. Só que no momento certo a justiça vai ser feita. Porque quem estiver humilhando vai ser humilhado. No momento certo, aqueles que estão sendo injustos com as pessoas vão ser punidos. Né? E muitos que não se arrependerem dos seus erros vão parar no lago de fogo e enxofre, né? Lago de fogo, enxofre e a morte eterna. Né? Infelizmente. Entendeu? Porque eu não desejo mal a ninguém, pelo contrário, eu desejo que as pessoas sejam felizes. Né? Eu já vi muitas pessoas que fizeram mal a outras, né? Já vi não, já ouvi falar, né? Pessoas que me contaram. Eu mesmo, eu já vi também. Pessoa que fez mal a outra sai mal. Mas eu já vi também pessoas falando pra mim, né? Pessoas que menosprezaram, que humilharam, que maltrataram ela no trabalho, depois ficarem com uma mão na frente e outra atrás, saem fora. Pessoas que humilharam, pessoas que maltrataram, né? Eu já vi uma pessoa me contou que ela foi humilhada no trabalho dela, numa escola. E foi maltratada. E aí, no ano seguinte, Deus acabou empurrando que ela tivesse que pegar aula na mesma escola outra vez. Aí ela até disse para Deus, por que, meu Senhor? Por que você está me pondo nesse lugar de novo? Mas ela foi. E ela viu um por um dos que fizeram mal para ela na escola caindo. E essa, queridos irmãos, essa é a verdade do Senhor. Um por um que te fizer mal, se você é um servo do Senhor, vai cair. Um por um que praticar injustiça, vai cair. Vai sofrer as consequências. Todo mal que a gente faz na vida, ou todo mal que eu fiz na minha vida, eu vou pagar. Eu me arrependi já de todos eles.
Tá? Então, eles não vão influenciar na minha vida eterna, mas eles vão vir como consequência da minha vida de alguma maneira. Porque o que eu fiz eu tenho que pagar, entendeu? Eu não tenho como eu não pagar pelo que eu fiz, aí seria injusto, eu tenho que pagar a consequência. Mas, de um jeito ou de outro eu vou pagar. Porém, eu já me arrependi e eu vou estar na vida eterna. Então isso não vai influenciar na minha vida eterna. Isso vale para todo mundo, queridos irmãos. O que a gente planta, vamos colher, né? E pode ter certeza que aquelas pessoas que estão sofrendo injustiças, se mantêm firme e forte na fé, pessoas que são servas do Senhor, Ele vai guiar. Assim como os israelitas lá no deserto. Que por mais erros que eles cometeram, eles estavam sendo guiados pelo Senhor. Durante o dia com a nuvem, lá que os guiava, aquele redemoinho, e de noite aquele redemoinho pegava fogo, e a luz daquele fogo no redemoinho iluminava a noite para eles ali e guiava eles no deserto, né? Tá certo? Então, queridos, nós vemos o quê? Que Deus protege, que Ele guia, né? Você vê que Ele nunca deixou que o reino de Judá fosse destruído, dizimado. Mesmo eles terem merecido isso, tanto quanto o reino de Israel. Ele deixou que Israel fosse dizimado e destruído, mas Judá não. Por quê? Será que ele foi injusto? Não. Acontece que Deus havia feito uma promessa a Abraão, lá, depois a Isaac e Jacó, e ele refez uma promessa a Davi. Ele disse o quê? Que um descendente de Davi reinaria no trono de Israel para sempre. Seria o reino eterno. Esse descendente é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio da descendência de Davi. Se Deus tivesse dizimado Israel, como que Jesus poderia vir ao mundo na descendência de Davi? Se ele tivesse dizimado Judá. Entendeu? Então não, o reino de Judá permaneceu. Né? Deus separou as duas partes, por quê? Porque Deus viu que, quer ver, o reino de Judá, ele estava apoiando Salomão e também depois Roboão. Mas ele viu que os homens das demais tribos estavam se opondo ao reino de Salomão, questionando o que Salomão estava fazendo, né? Estavam se revoltando, que já começaram a se revoltar lá contra Davi, né? Você vê que depois que Absalão faz aquela confusão toda, né? E Davi volta, ele é recebido lá por Judá, tudo, e outros reinos ficam reclamando que, que Davi é não sei o que Davi não sei o que lá, né? Judá, acho que Judá não, foi uma outra tribo que foi receber Davi, né? E Judá, que era a tribo de Davi, se recusou aí, e que houve aquela desavença. Então Deus percebeu que estava tendo coisas erradas. Aí quando entrou Salomão, no início o povo já começou, que os homens, né, Judá apoiou Salomão como rei. Porém, outras tribos não. Você vê que quando falavam como rei, eles de imediato não aceitaram. Eles só aceitaram Salomão como rei depois que ele provou a sua sabedoria, a sua capacidade ali. Né? Então Deus percebeu que muitos não iriam apoiar. Então, para evitar que o povo dizimasse os descendentes de Davi ali, tirasse do trono os descendentes de Davi, ele fez o quê? Ele dividiu o trono para duas pessoas, uma parte para Israel e outra parte para Judá, né? E você vê que a maior parte das tribos ficou com o reino de Israel. Então, isso também já serviu de chamariz, né? Para quê? Para que eles fossem se eles derrubassem Israel, que ele sabia que Israel ia cair em pecado, porque ele sabia que aquele povo era muito corrupto, né? Mas ele esperava que alguns descendentes de Davi fossem fiéis a ele. Né? Ele sabia que alguns não seriam, mas que alguns fossem, como aconteceu. Então, o que foi que ele fez? Quando o povo atacou Israel lá, os assírios, eles acharam que Israel estava liquidado já. Então que eles agora iam atacar Judá, que seria moleza. Se 12 tribos caíram perante eles, imagina só duas tribos, né? Que era Judá e Benjamim. Só que eles não sabiam que aquele lado ali tinha o poder da defesa do Senhor, porque muitos eram tementes ao Senhor. E que aquele lado ali, naquele momento, o rei que estava governando, que era Ezequias, era fiel ao Senhor.
E isso fez com que eles não tivessem força para derrubar Judá. Se o rei de Israel, naquele momento, também tivesse sido fiel a Deus, Israel não teria sucumbido aos assírios, né? Então é assim. E ele vai falar que Deus foi injusto com Israel. Não, ele deu totais chances, né? Então, quando o rei se voltava, Deus dizimava a família, o rei e toda a descendência, para que ninguém reclamasse o trono, e punha outra pessoa no cargo, que não era daquela descendência, tentando fazer com que Israel se voltasse. Mas aquela pessoa também não fazia o que era certo para os olhos do Senhor. Aí ele dizimava também a descendência daquela outra, punha outra. Teve várias mudanças de descendência no trono de Israel. Mas nenhum deles foi fiel ao Senhor, né? Aí foi até quando Deus falou, não há mais o que fazer, e deixou que eles fossem dizimados. Agora Judá não. Judá é o reino de Israel que está aí até hoje, né? E que infelizmente está fazendo coisas erradas agora também, né? Mas foi de lá que veio Jesus. E foi de lá que nós tivemos a esperança da salvação, né? E até hoje eles estão aí, tendo oportunidades de se voltar para Deus e para a vida eterna. Mas pelo que eu estou vendo, continuam jogando a oportunidade no lixo, né? Infelizmente. Mas é assim, queridos irmãos. Deus, na hora certa, pode ter certeza, todos os injustos vão pagar. Se esses que estão praticando injustiça não se arrependerem e se voltarem ao Senhor, eles irão para o lago de fogo e a morte eterna. E mesmo que eles se arrependam, eles vão pagar por cada injustiça que estão fazendo por você, pode ter certeza. Vai ser como uma doença, vai ser como o que for, não sei o que vai ser. Não sei como vai ser. Mas o que eu sei é que vão pagar, de alguma maneira vão pagar. Você viu o caso de Davi, olha só como é que ele pagou. Ele pagou com, com o filho estuprando a filha dele, o filho dele estuprou a irmã, né, a filha dele. O outro filho dele matou esse filho, então ele perdeu o filho. Depois, esse outro filho que matou tentou tomar o trono dele e foi morto por Joabe, também perdeu mais um filho. O filho do pecado dele lá morreu assim que nasceu. Depois, o outro filho, Adonias, tentou usurpar o trono que era Salomão, quando ele viu que o pai estava caído enfermo, né? Davi ficou enfermo, morreu enfermo ali, não conseguia mais segurar a caloria do corpo, tinha que ficar como chama? Né? Esposa, concubina abraçada com ele o tempo inteiro. Essa concubina foi uma moça jovem escolhida, foi a Abisag, né? E ele ficou abraçado ali com ela. Ela teve que ter abraçada nele para manter a caloria do corpo dele, né? E depois ainda Adonias foi morto por Salomão. Depois Salomão foi colocado como rei porque ele tentou se voltar contra Salomão. Então olha as consequências. Ele perdeu todas as concubinas, que elas se deitaram com, com Absalão, né, que ficaram lá. Depois, suas esposas foram morrendo uma a uma. E praticamente quando morreu, Davi só tinha Batseba de esposa, né? E aí tiveram que arrumar aquela concubina para ficar com ele, porque Batseba não tinha mais idade para ficar abraçada com ele. Ela até tentou, né? Segundo, na novela ela até tentou, só que pela idade ela não aguentava, né? Então ela precisou de uma concubina para ficar com ele. E que era jovem que aguentava aquela situação, né? Então, quer dizer, olha as consequências na vida dele por dois erros que ele cometeu. O primeiro, por ter adulterado com Batseba, e o segundo, por ter mandado matar Urias. Será que nós queremos isso pra gente? Será que precisamos de mais alguma coisa para entender o que vai acontecer com os injustos? Ou com os que praticam mal pra gente? Eu acho que não precisa mais nada, né? Então, queridos irmãos, a resposta para isso, até quando? Até quando Deus achar necessário. Mas pode ter certeza que a cada injustiça que está passando, Deus está te provando se você permanece firme e forte na fé. Isso vai acontecer, faz parte. Não fique triste, porque você sabe que você não fez nada de errado. Você sabe que você está sendo injustiçado. Então o mais importante é você estar de lado da verdade. Se você está do lado da verdade, nada que ninguém fizer para você poderá te abalar. Não pode te abalar, porque você está do lado da verdade. Porque você não fez nada para sofrer certas consequências. Então, cuide de você. Essa é a palavra para hoje. Cuida de você. Esqueça quem está te injustiçando. Cuida de você. Guia-se você. Vigie-se você. Né? Como eu falei com meu colega ontem,
né? Ele falou que ele teve uma recaída do problema que ele tem. Eu falei para ele, primeiro, faça uma reflexão do que aconteceu. Por que que você teve essa recaída? Qual foi a coisa que foi o gatilho para você ter essa recaída? Né? Aí eu falei pra ele, aí você vendo isso, aí você então começa a agir para que esse gatilho não acione mais, né? Aí ele falou, foi assim, assado, então. Aí ele falou, foi assim, assado, não sei o que. Eu falei, então começa por aí. Aí ele falou, verdade, né? Então já começa mudando aí. Então se a gente tem uma recaída, por quê? Né? Então o que está acontecendo? O que que faz acontecer? Né? Então nós temos que evitar o que faz acontecer. Entendeu? Então é assim, queridos irmãos. É assim que nós temos que fazer, vigiar a nós mesmos, refletir sobre as atitudes do dia, entender se nós erramos e pedir perdão, chegar com os olhos abertos. Não adianta eu fazer uma reflexão achando que eu sou perfeito, achando que eu sou certo em tudo. Não, eu tenho que fazer uma reflexão entendendo se eu errei ou não. E é o que eu tento fazer, queridos irmãos, eu tento. De vez em quando. Às vezes eu esqueço, mas eu tenho que fazer todo dia. Isso vale para mim também. Porque eu tenho que fazer uma reflexão. Será que o que foi que eu errei? O que foi que eu acertei? O que eu preciso mudar? O que eu não preciso? Se eu tive alguma confusão com alguém, eu errei ou eu não errei? Eu fui culpado? Eu não fui culpado? Eu tenho que fazer isso. Eu, anjo, preciso fazer isso. E se eu fui, eu tenho que ser humilde e abaixar a cabeça primeiro, pedir perdão a Deus, pedir a Deus que me perdoe, né, que eu me arrepender sinceramente, e depois eu tenho que ir a essa pessoa que eu errei e pedir perdão para ela também. Mesmo que ela não aceite meu perdão, não tem problema, porque tem pessoas que não aceitam, tem outras que aceitam, mas eu preciso pedir perdão. Por quê? Porque eu errei, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser humilde e pedir perdão, se eu errei, porque é assim que eu vou aprender. Depois que eu entendi que eu errei, aonde eu errei, eu pedi perdão a Deus, pedi perdão a quem eu errei, eu vou aprender com aquilo e não vou errar mais. E é assim que eu vou evoluindo. É assim que eu vou evitando que o inimigo se meta no meio de mim, na relação das pessoas que eu gosto, na relação com meus amigos, com meus familiares, com tudo. Com os meus colegas de trabalho, com as pessoas com qual eu me relaciono em geral. Tá certo? Então, queridos irmãos, a injustiça vai sempre acontecer. Ela só vai ter fim mesmo quando Jesus voltar para nos buscar. Enquanto isso, ela vai continuar. Então, a resposta para essa pergunta é essa. Até quando? Até Jesus voltar. Enquanto isso, nós podemos ser justiçados a qualquer momento. Mas nós não devemos abaixar a cabeça e nem tampouco se sentir diminuídos ou para baixo. Não. A gente tem que seguir a vida. Então, siga a sua vida, continue fazendo o que você tem que fazer. Chegar à noite, você vai dormir, vai acordar no dia seguinte, viva como se nada tivesse acontecido. Simplesmente vai. Mesmo que você tenha que se relacionar com alguém possa ter te feito mal, ria. Assista seus programas normalmente, ria, esteja com um sorriso no rosto, feliz. E o que aconteceu, ficou no passado. Como está escrito na Bíblia, não leve nada que aconteceu num dia para o dia seguinte. Porque você só vai perder tempo na sua vida, isso não vai mudar o que aconteceu de jeito nenhum. Não vai. Isso não vai adiantar em nada. O que aconteceu, já aconteceu. Não tem como apagar, não tem como voltar. Então, o melhor que a gente faz é pôr uma pedra e seguir a vida. Né? Então, é o que eu sempre faço, meus irmãos. Né? Se eu estou certo ou estou errado, não importa. Se eu estou errado, como eu falei, eu me arrependo, peço perdão e para mim acabou ali. Entendeu? E se eu estou certo também, eu converso, me defendo, acabou ali também. No dia seguinte estou normal, estou conversando, estou normal, estou rindo, estou feliz, acabou. A minha vida é assim e eu sou feliz assim. Eu chego à noite, eu durmo bem assim, eu estou feliz assim, eu me sinto calmo assim, eu vivo assim e eu não perco um segundo da minha vida que eu possa ter de relacionamento com as pessoas à minha volta por besteiras. Não, não vale a pena. Eu não sei quanto tempo eu tenho com as pessoas à minha volta, eu não sei. Pode ser que seja um dia, pode ser que seja uma hora, pode ser que seja um mês, um ano, não sei. Não sei. Tem gente que de um minuto pro outro cai morto, tem um ataque cardíaco e morre. Tem gente que não tem nada, tá trabalhando e cai morto no trabalho. Né? Eu já vi. Na televisão, o pessoal vive na televisão cai morto. Várias pessoas. Inclusive no YouTube tem vídeos falando sobre isso. Pessoas que caíram morto em pleno na televisão. Artistas caindo morto na televisão.
Pessoas que não têm nada, nada tá bem, de repente dá um ataque cardíaco e morre, a gente não sabe. Então, para que perder tempo, queridos irmãos? Com mágoas, perder tempo, ficando sem falar com alguém? Não perca tempo com isso, não. Tá certo? Não perca tempo. Porque enquanto Jesus não voltar, você vai sofrer várias mágoas. As pessoas vão te magoar. Porque ninguém é perfeito. Ser cristão não é ser perfeito. Ser cristão é você se arrepender do seu erro. É você entender que você errou, se arrepender e pedir perdão a Deus e a pessoa também, se for necessário. Ser cristão é isso. É você se sentir mal por ter errado. Agora, ser cristão não é você ser perfeito. Você não vai deixar de errar porque você se converteu. Você não vai ser perfeito porque você se converteu. Você não vai deixar de muitas vezes ser grosso com alguém porque você se converteu. Você não vai deixar muitas vezes de ofender alguém porque você se converteu. Não, claro que não. Mas você vai se arrepender se você realmente foi grosso, se você ofendeu alguém. Você vai sentir mal por isso. Eu nunca sofri tanto, queridos irmãos, nunca sofri tanto quando eu falei uma besteira para minha mãe na cozinha à noite. Aliás, nem falei para ela. Eu pensei alto e ela estava no outro cômodo e ela ouviu. Como que eu me senti mal com aquilo? Eu chorei literalmente, queridos irmãos. Eu perdi inúmeros em desespero, perdão a Deus por aquilo, e para ela também desculpa. Eu nem sei se eu pedi desculpa para ela. Mas não pedi, se eu não pedia é porque ela é a tipo da pessoa que ela não aceita desculpa, né? Ela não aceita, né? Então, mas eu devo ter pedido, não sei, não lembro, que eu esqueço. Mas o que eu sei que eu me senti muito mal mesmo, por ter falado aquilo que eu não devia ter falado para ela. Muito mal. Eu errei profundamente com ela, né? Eu até falei para ela que eu não ia citar mais ela nas minhas mensagens, mas dessa vez eu precisei citar, porque eu nunca me senti tão mal por ter feito algo para ela como aquele dia. Por quê? Porque eu me senti profundamente culpada por aquilo, profundamente nojento por ter falado aquilo, por ter pensado aquilo. Só ter pensado, não falei, pensei alto. Eu me senti muito mal por aquilo, porque eu vi que eu estava errado ali, que eu estava profundamente errado no que eu falei. Porque eu estava profundamente. E eu fiquei mais mal ainda de ver ela triste e magoada por uma atitude que eu, Ângelo, fiz. Eu fiz. Entende? Então é aí que nós mostramos que nós realmente somos um cristão. Quando nós vemos que erramos, como eu vi com ela, e eu me arrependi amargamente daquilo. E sei que um dia eu vou pagar por isso, porque eu tenho que pagar. Faz parte. Mas eu me arrependi muito mesmo, sofri muito com aquilo. Porque o que eu falei, eu não devia ter falado. Mesmo que sem pensamento alto. E eu ainda me expressei de uma maneira totalmente errada, né, naquele momento. Então, queridos irmãos, eu nunca me senti tão mal, e essa é a pura verdade, né? Por mais que possa ter pessoas que não acreditem, mas é a verdade. Então, e Deus sabe disso, isso que me importa. Então, queridos irmãos, eu sofri, eu chorei mesmo, de verdade. Não foi lágrima de crocodilo, não. Eu chorei amargamente no meu quarto com aquilo. Entendeu? Eu chorei amargamente, porque eu não... porque eu errei com ela, né? E que toda vez que eu discuto com ela, eu sofro. Porque mesmo que eu esteja certo, eu sofro, porque eu fico chateado de ver ela agindo de alguma maneira errada. Como eu também fico terrível chateado quando eu ajo, entendeu? E por mais que eu possa estar certo, eu não estou certo de falar, de ser grosso com ela em momento nenhum, entendeu? Então eu acabo sempre, eu, Ângelo, me tornando errado, né? Tá certo? Então, queridos irmãos, aquele dia foi muito triste para mim. Muito triste mesmo. E eu prometi para Deus que aquilo lá nunca mais ia voltar a acontecer. E não vai. Falar uma coisa horrível para ela daquele jeito, jamais, jamais. Porque eu amo minha mãe. Eu amo meu pai. Minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida, depois de Deus. Ela e meu pai são as duas pessoas mais importantes da minha vida depois de Deus. E eu tento fazer de tudo para ser um bom filho para ela. De tudo. Né? Se eu tivesse saúde, se fosse uma pessoa forte, uma pessoa com saúde, 100%, eu estava lá ajudando ela. Se eu fosse um professor concursado, que eu pudesse me afastar do trabalho, eu estava lá ajudando ela. Só que eu não sou. Eu sou uma pessoa
porque eu sou desempregado, não tenho aposentadoria, não tenho nada, então eu preciso trabalhar. E o meu trabalho, que é professor, exige que eu me prepare para isso. Eu estava agora há pouco lendo o livro, ali a aula nota 10, estava conversando com meu colega, discutindo assunto sobre isso, estava ao mesmo tempo ali fingindo uma aula para me preparando, porque a hora que eu voltar eu preciso estar mais preparado. Eu preciso evoluir, não adianta eu ir para a escola e não estar bem, ser um mau professor. Depois eu vou de novo para a escola, continuo sendo mal. Não, eu preciso evoluir. A cada escola que eu entro, eu posso até ser dispensado de novo, eu tenho que estar em evolução. E eu vi isso na escola que eu entrei, a última que eu entrei, a diferença da primeira. Então eu vi evolução e eu quero continuar vendo essa evolução. Eu sei que não é de uma hora para outra que eu vou ser um super professor. Não, mas eu sei que eu posso atingir meu nível de professor. Mas para isso eu tenho que continuar em evolução, estudando e me preparando. E cada vez mais mudando o meu jeito de agir na sala de aula. Porque eu sei que eu posso atingir a ser um professor de qualidade e excelência. Mas para isso eu preciso evoluir a cada momento. Eu sei também que é na prática que eu vou aprender. Mas eu preciso primeiro evoluir a teoria, o conteúdo. Eu preciso estar mais preparado, com ideias, técnicas de trabalho, porque eu domino a minha matéria. Só que eu preciso ter técnica. O professor não tem que só dominar a matéria. Então eu sei fazer equação, eu sei fazer eu sei a álgebra, eu sei razão, eu sei potenciação, eu sei raiz, eu sei todas essas coisas, fração. Mas não basta isso para o professor. O professor precisa saber como passar esse conteúdo adiante para os alunos, como demonstrar esse conteúdo, que maneira eu vou apresentar esse conteúdo para fazer sentido para eles, para que eles possam aprender. Não é fácil isso. E eu sei que eu só vou aprender, só vou ter excelência nisso com o tempo, quando eu tiver experiência em trabalho. O problema é que não deixam trabalhar. Eu não consigo completar um trabalho. Entendeu? Então, eu estou tentando evoluir. Quando eu estou começando a fazer a meada, acontece alguma coisa. Entendeu? Então, são injustiças que eu já sofri, né, na escola. Mas, faz parte. Mas, cada lugar que eu vou indo pra frente. E agora eu não sofro mais com saída. Pelo contrário, na primeira vez eu sofri. Não sofro mais. Porque agora eu sei que a culpa não é minha. Eu não vou mais sofrer porque sem culpa está sendo demitido. Não. Eu sei que há outros culpados na história. Eu sei que eu estou dando o meu melhor. Então eu não posso me questionar, eu não posso como é que fala? Eu não posso me, me condenar, me ficar me punindo por uma culpa que não é só minha. Ter a minha parceira pode até ter. Mas eu sei que eu estou dando o meu melhor ali. Que eu estou fazendo o que eu posso, o meu melhor. Entendeu? Então eu não posso me punir por isso. Não. Se falasse que eu estava sendo negligente, que eu estava sendo. Não. Se eu estou dando o meu melhor, se eu fui justo e honesto em tudo que eu fiz, se eu cumpri a minha função, posso não ter conseguido chegar ao nível que talvez a escola gostaria, ou até o nível necessário que eu também gostaria, mas eu dei o meu melhor. E isso já me basta. Entendeu? Eu não posso me punir se eu me dei o meu melhor, se eu não fui negligente. Entendeu? Se eu fui acusado de algo que eu não fiz, pior ainda. Entendeu? Então não. Eu não vou me rebaixar na escola por conta disso. Não vou. Não vou mesmo, queridos irmãos. Não vou. Entendeu? Então, se eu tiver que sair algum dia, me demitir, pedir para sair, eu vou fazer isso. Eu saio de cabeça erguida e feliz. Foi o que eu falei na escola para a coordenadora quando eu estava lá. Se em algum momento vocês quiserem que eu saia, só basta vocês dizer que eu peço demissão. Eu fui bem claro para ela. Precisou, é só pedir que eu peço demissão. Mas saibam que eu vou sair de cabeça erguida, porque eu estou dando o meu melhor. Né? E a hora que eu for me apresentar, eu vou falar a mesma coisa para a coordenação. Eu vou dar o meu melhor. Não sei se o meu melhor vai ser o suficiente para vocês, mas eu vou dar o meu melhor. Eu tenho limitações, eu vou dar o meu melhor. Agora, eu vou sair de cabeça erguida. Aonde eu entrar, aonde eu sair, eu saio de cabeça erguida, porque eu dei o meu melhor. E isso me basta. O importante é que eu não seja negligente, o importante é que eu não deixe de meus alunos ensinar, que eu não seja incompetente, que eu não faça coisas erradas, que eu não burle, que eu não falte, que eu não, que eu, que eu não cumpra as minhas obrigações como professor. Se eu cumprir, eu não posso abaixar a cabeça e sair chateado. Não posso. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Vamos para uma oração de encerramento. Querido Deus amado,
Obrigado pela aceitação, obrigado por estarmos juntos, obrigado por estar comigo. Obrigado, Senhor, por tudo que vem fazendo comigo, por estar me guiando, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que você tem feito por mim, Pai. Que seja sempre junto comigo, Senhor. Abençoe as pessoas que estão me ouvindo, Pai, que nós possamos estar sempre preparados, nosso coração preparados para as injustiças da vida, Senhor. Porque é a única maneira que nós temos de superar esses problemas, Pai. Tá bom? Estamos preparados, Senhor. Abençoa as pessoas que estão me ouvindo, inscritas ou não no meu canal, e a mim também, Senhor. E as pessoas que não estão me ouvindo, mas estão inscritas no meu canal, Pai. E peço, Senhor, que traga para casa de vossa segurança as pessoas que estão me ouvindo, inscritas ou não no meu canal, e as pessoas que estão inscritas que não estão me ouvindo, Senhor, que elas possam voltar do trabalho para casa em segurança, Pai. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém, Senhor. Obrigado, queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que Deus abençoe a todos e lembre-se, não se crucifiquem, não se punam se vocês não têm culpa. Se vocês perderam o emprego, mas vocês deram o melhor, saiam de cabeça erguida, porque vocês deram o melhor que vocês podiam. Vocês foram honestos lá dentro? Vamos. Então não precisa vocês ficarem de cabeça baixa. Saiam de cabeça erguida. Não precisam ter vergonha de ninguém para falar que você perdeu o emprego, alguma coisa. Não. Não tenho. Se você fez o seu melhor, se você foi dispensado, não foi por negligência, simplesmente foi porque não gostaram de você ou por algum outro motivo extra, mas se você deu o seu melhor ali dentro, você fez o melhor que você podia. E pode ter certeza, Deus vai abrir um outro lugar para você, melhor do que você estava. E a cada lugar que Ele te pôr, é uma aprendizagem nova que você vai ter. É evoluindo, até que você chega no nível aonde você vai se estabilizar melhor. É pouco a pouco, queridos irmãos. Muitas vezes para uns é mais dificultoso que para outros, mas todos nós podemos chegar lá. Basta confiar. Tá bom? Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos.